No auge do século XVIII, o reino mais glorioso da Europa enfrentaria um adversário poderoso, a força de seu próprio povo. Um homem se ergueria para inspirar a nação a afastar um rei relutante, uma rainha odiada, e uma nova república nasceria no sangue da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, distribuído por Logon, versão brasileira Sérgio Moreno. 1794, prisão de Concierge, uma fortaleza impenetrável às margens do rio Sena. Úmida, infestada de ratos, conhecida como a Anticâmara da Morte. Dentro, a voz da jovem nação está prestes a ser silenciada. Enquanto seu cabelo é cortado e seu pescoço fica nu para a lâmina da guilhotina, Maximilien Robespierre prepara-se para pagar o preço pelo cataclismo deixado à sua volta. A explosão de acontecimentos que tornaram-se a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o extraordinário momento em que o povo começou a acreditar que seria possível refazer quase tudo em sociedade, que não podia somente mudar a política, as instituições, mas a própria natureza humana através da ação política. A Revolução Francesa representa a encruzilhada do mundo moderno, onde tudo começa a encaminhar-se para uma direção diferente. A Revolução viu uma terra feudal virar as costas para a tradição aristocrata e criar um novo e violento caminho para o futuro. Faria estremecer os próprios fundamentos da Europa e seu impacto seria sentido além dos mares. É o acontecimento mais importante da história ocidental. Há desenvolvimentos que podem rivalizar-se com ela, como a Revolução Industrial ou o capitalismo. Não consigo pensar em nada mais importante. Foi a revolução que mais abalou o mundo, se considerarmos que acabou com a Igreja Católica, livrou-se do cristianismo, livrou-se da nobreza, do rei e de todas essas coisas. A Revolução Francesa levou o pão aos pobres, a democracia à França, e estabeleceu uma nova ordem na sociedade. Mas o progresso custaria seu preço. Era um momento de esperança e ambição extraordinárias e acabou transformando-se em tragédia. Ao quebrado e derrotado, Robespierre, que há pouco tempo ocupara o cargo mais alto, encontrava-se em meio à revolução mais cruel e sangrenta da Europa. Fiel a seus ideais, era chamado de O Incorruptível. Tão poderoso que qualquer manifestação sua causava o medo em toda a cidade. Um mestre em oratória, as palavras de Robespierre eram suas armas. Agora silenciado por uma bala na mandíbula, aguarda o mesmo final brutal a que obrigara tantos outros. A revolução devoraria seus criadores. Ninguém poderia prever a turbulência que viria em um dia de primavera de 1770. O castelo de Versalhes estava repleto das multidões brilhantes da corte real. Terminada em 1682, Versalhes foi a obra-prima do rei Luís XIV. Para colocar alguma distância entre ele e seus súditos, Luís XIV elege para a capital da França essa pequena cidade distante 20 quilômetros a oeste de Paris, onde ele ordenou a construção do palácio mais magnífico da Europa. Durante quase 100 anos, ele foi o trono da monarquia da nação e hoje é testemunha de um casamento muito importante. O neto do rei Luís XV, o príncipe Luís Capet, o próximo na linha do trono, receberia sua noiva. Com apenas 15 anos na véspera de seu casamento, Luís Capet é tímido e hesitante, com poucas das características esperadas de um futuro rei, e muito menos de um marido. Luís era um menino inexperiente, tímido, dolorosamente inadequado com 15 anos, sem possuir nenhuma graça social. A amante de Luís XV, Madame du Barry, chamava-o de menino gordo e mal alimentado. Basicamente, é só um menino.
Era muito difícil para Luís tomar decisões. Tremia incessantemente e estava sempre pronto a deixar-se persuadir pela última pessoa com quem falasse. Claro que essas não são consideradas qualidades de liderança. O casamento de Luís era uma união política entre a família real austríaca, os Habsburgo, e a sua própria, os Bourbon. O casamento simbolizaria o fim de uma antiga rivalidade e o começo de novos laços regionais. A jovem noiva chega à França. É uma menina de olhos grandes, de 14 anos. Maria Antonieta. Maria Antonieta era uma arquiduquesa austríaca. Era a filha mais jovem da imperatriz Maria Teresa. Foi para a França como parte de um acordo de casamento que representava uma grande mudança de alianças, pois pela primeira vez a França e a Áustria tornavam-se aliadas e não mais inimigas. Maria foi para a França como um símbolo político, mas como adolescente tinha pouco interesse em assuntos políticos. Quando Maria Antonieta chegou a Versalhes, era muito jovem, não sabia muita coisa sobre o país em que viveria, não conhecia os costumes, não sabia nada sobre a corte, era uma moça de cabeça firme e muito alegre, mas ainda era uma menina. Quando Maria Antonieta chegou a Versalhes, era apenas uma adolescente loura, olhos azuis. Era bonita. Gostava de ser atraente para as pessoas e chegou com a intenção de conquistar o marido e sua nova família. Na noite do casamento, houve uma forte tempestade. Mas a grandeza da cerimônia iluminou o palácio enquanto os recém-casados dirigiram-se para a alcova real. Em uma cerimônia que simbolicamente assegura a concepção de um herdeiro, os cortesãos do rei estavam presentes quando o estranho jovem casal foi revelado no leito nupcial pela primeira vez. A multidão estava encantada e as expectativas eram elevadas. Mas quando as cortinas se fecharam, ficou claro que um herdeiro não seria produzido tão facilmente. Luís não estava interessado somente em governar, não estava particularmente interessado em amar também e não prestou atenção na mulher nas primeiras noites e nem mesmo mais tarde em seu casamento. Muitos anos depois, o casamento foi finalmente consumado. A ausência de um herdeiro logo espalhou boatos por todo o país e continuou a perseguir o casal durante anos. O casamento de grande gala continuou durante dias, mas fora dos portões de Versalhes, pouco havia para ser comemorado. Anos de incompetência por parte da monarquia deixaram o povo francês pobre e faminto. Há quase uma década, Luís XV perdera a Guerra dos 7 Anos em batalhas por territórios da América do Norte. Esse conflito malfadado quase levou a França à falência financeira e em prestígio. Os cofres do país ficaram quase vazios, mesmo com a população crescendo cada vez mais. Com doenças como a praga, já distantes, pouca gente ainda morria, mas cada vez existiam mais famintos. Os habitantes da França cresceram de 20 para 26 milhões no século XVIII, depois de ter crescido só 1 milhão nos 2 séculos anteriores. Isso causava uma tremenda tensão na situação e havia muita ansiedade. 4 anos depois do casamento real, o avô do príncipe Luís perdeu sua batalha final pela varíola. Luís XV morreu como um rei derrotado e impopular, deixando atrás de si um país à beira do caos. Em uma cerimônia generosa, o jovem príncipe Luís herdou o trono e foi coroado como Luís XVI. Mas mesmo durante a coroação, Luís já estava consciente de não estar preparado para o cargo. Luís XVI, quando seu avô morre, fica claro que ele não era o rei, não sabia o que fazer. Sente como se o mundo caísse sobre ele, mesmo tendo sido educado sendo que seria um rei. Só que não se sente preparado para isso. Para um reinado em crise, Luís XVI seria o pior homem a ser o novo rei. O jovem de 20 anos reza: "Protegei-nos, Senhor, pois reinamos muito jovens."
Protegidos em seus aposentos reais em Versalhes, Luís e Maria iniciam suas vidas como jovens monarcas, enquanto, a apenas 20 quilômetros de distância, em Paris, outra nova era começava, que iria confrontar-se com a monarquia. Uma perigosa era de ideias. A era do Iluminismo. Quando a carruagem real aproximava-se do Colégio Louis Le Grand em Paris, as multidões aproximavam-se para admirar a grandeza. Era o dia de receber o novo rei coroado, Luís XVI, e sua encantadora esposa austríaca na cidade de Paris. E na liderança da festa de boas-vindas estava um jovem e promissor estudante de direito, Maximilien Robespierre. Quando Robespierre era um estudante, o rei visitou o colégio e Robespierre dirigiu-se ao rei em latim. Portanto, ele falou com Luís XVI quando adolescente. Enquanto Robespierre respeitosamente fez seu discurso em latim, o rei mal percebeu o garoto. Mas anos mais tarde, seus destinos cruzariam-se novamente sob circunstâncias muito diferentes e muito mais trágicas. Foi um daqueles rituais que aconteciam em todas as escolas, apesar daquele ser carregado de ironia, pois aqui temos o jovem Robespierre lendo seu discurso em honra ao homem que ele mais tarde mataria. Mas na época, o discurso era caloroso e os elogios sinceros. A visita da realeza pode ter conquistado o coração do povo, mas suas mentes inclinavam-se cada vez mais em uma direção completamente diferente. Desde a Idade Média, a sociedade europeia estivera dividida em 3 classes distintas, ditadas pelo nascimento. Havia uma grande divisão entre a riqueza da nobreza e a do clero e a pobreza dos camponeses. Então, no início do século XVIII, a razão e a ciência começaram a desafiar as antigas tradições. Varrida por uma corrente de inovação e por nova literatura, Paris torna-se o centro filosófico do mundo. A cidade pulsa com o florescimento do conhecimento, um brilho cheio de possibilidades. É a era do Iluminismo. O iluminismo é um movimento que diz para não confiar em autoridades ou em qualquer coisa que alguém lhe tenha dito. Pense por si mesmo, teste você mesmo. No antigo regime da Europa, diziam o que deveria ser pensado. Recebiam informações do alto, dos padres, dos governadores. Portanto, a ideia de poder mapear o conhecimento humano e ter acesso a ele era revolucionária. Nos salões de elite de Paris, os aristocratas reuniam-se para discutir autores do iluminismo e a era burguesa da razão. Voltaire, Rousseau, vozes frescas que pregavam a liberdade, o controle do próprio destino e, acima de tudo, a igualdade. A paixão por essa nova literatura encontra-se principalmente na classe superior, mas como o iluminismo atingia todos os níveis da sociedade, o grito de igualdade começou a ameaçar o modo aristocrático de vida. O que torna essa ideia perigosa é que mais cedo ou mais tarde haveria a pergunta: por que os aristocratas são privilegiados? O mundo poderia mudar para tornar-se um lugar melhor? O progresso é possível? Isso minaria a ideia de que a monarquia é natural, a aristocracia é natural e que a hierarquia é natural. Para ver o iluminismo em ação, era apenas necessário olhar para o outro lado do Atlântico, onde os americanos lutavam por liberdade da antiga inimiga da França, a Grã-Bretanha. O jovem rei Luís quis vingar-se das derrotas de seu avô e viu a oportunidade na Guerra Americana pela Independência. Luís dedica à causa um total de 2 milhões de liras, o suficiente para alimentar e abrigar 7 milhões de franceses durante um ano. O investimento marcaria o início do colapso financeiro da França. A América levou a França à falência devido à dívida em que a monarquia francesa